Olá, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Êxodos TV, por isso não deixe de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, para que a plataforma entenda que o nosso canal é relevante. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A visão é um fator indispensável para quem quer construir o futuro. E a verdade é que uma visão que antecipa estações, ela vê antes de algo acontecer. Mas uma visão natural, ela vê depois que algo já aconteceu. E é isso que diferencia quem faz a história de quem vive a história. Segundo alguns sociólogos, o mundo é dividido em dois blocos, sendo bem simplista. Um bloco é daqueles que fazem cultura, e o outro bloco é daqueles que seguem cultura. E os sociólogos dizem que 97% do mundo segue cultura e só 3% do mundo cria cultura. E é por isso que a gente vê alguns jovens hoje que eles conseguem influenciar uma geração. Eles começam a usar uma roupa estranha e daqui a pouco tem uma geração inteira usando. Você deve lembrar do corte de cabelo do Ronaldo Fenômeno naquela Copa, o corte cascão. E todo moleque de 10 anos, 12 anos, 15 anos correu até algum barbeiro e tentou fazer igual. Por quê? Porque é comum a gente ter algumas pessoas que influenciam, o que elas fazem acaba se tornando uma referência, acaba se tornando uma tendência. Você está comigo? Diga amém. Mas a verdade é que Deus chamou a igreja para ocupar fundamentalmente esse lugar. A igreja tem um papel de liderança. A Bíblia diz que nós seremos cabeça e não cauda. A própria palavra príncipe, que é muitas vezes como a gente se refere àqueles que são filhos de Deus, a Bíblia diz que Ele é o rei dos reis. Então, se Ele é o rei dos reis, os filhos dele são príncipes. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra príncipe no original significa aquele que vai à frente, aquele que vai primeiro. Então, fundamentalmente, a tua jornada de fé precisa ser escrita através de estações em que Deus vai te levar a lugares que ninguém foi, de que Deus vai te mostrar coisas que para ninguém Ele mostrou, de que Deus vai falar com você coisas que ninguém ouviu. Você está comigo? Diga amém. E como que a gente chega lá? Através de uma visão para construir o futuro. Eu quero falar sobre duas coisas fundamentais para a gente viver os milagres que Deus tem para nós. O primeiro pilar que eu quero compartilhar com você é que para a gente carregar essa visão que constrói o futuro, a gente precisa discernir a visão. Fala comigo, eu preciso discernir a visão. Uma visão que não está clara, ela é tão ruim quanto visão nenhuma. Eu lembro uma vez, o Conrado comentou uma briga que ele teve com o Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio. Eles estavam na Flórida, indo de uma cidade para outra ministrar. E aí o Conrado falava sem parar, e ele falava, e ele falava, e ele falava. E aí o Conrado disse que em algum momento o Luiz Hermínio interrompeu ele e falou para ele: macho, sabe qual é o problema? Você é muito expansivo, mas você está falando sobre coisas que você ainda não discerniu. E o problema é que quando a gente tenta expandir o que a gente não discerniu, a gente acaba expandindo confusão. Ele falou: você está começando a discernir algumas coisas que Deus está te falando, mas elas ainda estão confusas. Então deixa eu te dar um conselho, macho. E eu queria que você meditasse sobre esse conselho, porque pode fazer sentido para a tua jornada de fé. Ele disse: você primeiro precisa discernir, depois você precisa estabelecer, e aí então você vai expandir. É assim com todo negócio, é assim com toda empresa, é assim com todo homem de Deus. Porque se eu começo a expandir antes de discernir, eu posso expandir confusão. Eu preciso discernir qual é a vontade de Deus para mim, qual é o projeto de Deus para mim, qual é a palavra de Deus para mim, qual é o desígnio de Deus para mim. Para que eu fui chamado? Qual é o dom que eu carrego? O que Deus me deu que Ele não deu para mais ninguém? Qual é a linguagem específica que eu tenho? Quais são os sonhos específicos que Deus me deu? Em que lugar eu me torno diferente dos demais? Em que lugar eu sou mais do mesmo? O que Deus me chamou para me tornar? Quando a gente começa a discernir isso, você precisa estabelecer algo, porque visionários não são aqueles que enxergaram algo novo, são aqueles que não pararam só na sua visão. Você precisa ter uma visão, mas você precisa também ter ação.
Então depois que você discerne, você precisa estabelecer algo. É isso que separa pessoas que tiveram uma boa ideia de pessoas que mudaram a história. Boas ideias nascem todos os dias, mas o que muda a história é quando alguém sai do campo das ideias e começa a criar novas realidades. Você está comigo? Diga amém.